Projeto de lei antifacções. O projeto não é ruim, é péssimo. E eu vou te mostrar o motivo da minha afirmação. O primeiro passo a entender é que o projeto de lei pretende trazer para a legislação o conceito de facção criminosa. Entende o projeto de lei que facção criminosa seria uma forma qualificada, especial de organização criminosa. Lembra? Pega a lei de organização criminosa, ORCRIM. O artigo 1º caput define o que é organização criminosa. Lá ele diz, se você bem se lembra, que a organização criminosa é uma associação de 4 ou mais pessoas e estruturalmente tem que ter uma estrutura organizada, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, como se fosse uma empresa do crime, ainda que informalmente com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transacional. Essa é a organização criminosa típica. Aí o PL diz o seguinte, olha, existe uma organização criminosa especial, qualificada, que vou denominar de facção criminosa. Ele pretende colocar no parágrafo 1A. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos, lembrando que a organização criminosa básica é de 3 a 8. Pena base. Aqui para a facção vai ser de 8 a 15. Aumentou. Se a atuação da organização criminosa qualificada, doravante denominada facção criminosa, visar ao controle de territórios ou de atividades econômicas mediante o uso de violência, coação, ameaça ou outro meio intimidatório. Então ele está me dizendo que facção criminosa será um conceito especial de organização criminosa, uma espécie, que é uma organização criminosa que visa ao controle de territórios ou de atividades econômicas mediante o uso de violência, coação, ameaça ou qualquer outro meio intimidatório. Então ele pretende trazer esse conceito para a lei e por conta disso está aumentando a pena base, saindo de 3, a mínima, indo para 8. E a máxima saindo de 8, indo para 15. Um aumento interessante, mas que está muito distante do mal que essas corporações do crime praticam no dia a dia e trazem um reflexo imenso da instabilidade jurídica e social de tudo, especialmente para aquela comunidade, para aquelas pessoas que vivem sob o comando desse Estado paralelo, que não é Estado, porque não tem direito. Mas o caso poderia ser simples assim, aumentou, mas não é, porque ele traz uma casca de banana que vai dar pano para manga, que é a seguinte, simplesmente o PL traz uma possibilidade de privilégio, tanto para a organização criminosa típica, que é do caput, quanto para a facção criminosa. É sério, Ivan? Traz uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3. Uau, grande. É muito grande, muito grande. Lembra do tráfico de entorpecentes, privilegiado? Tem um normal e tem um privilegiado, é isso. É essa modalidade que querem trazer aqui para a ORCRIM. Vocês acreditam nisso? Uma situação que prejudica tantas pessoas, querem trazer um privilégio. Oh, meu Deus do céu. O Brasil é um país dos privilégios. Diz o PL, olha só o que diz o PL, você não vai acreditar, nem eu acreditei. Parágrafo 1b, que modifica o artigo 2º da lei da ORCRIM. As penas previstas no caput, que trata da organização criminosa típica do caput, e no parágrafo 1º 1a, que seria da facção, essa forma especial de ORCRIM, poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. A pena inicial da ORCRIM começava em 3, pena mínima base, pode ir para 1. Meu Deus do céu. Desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique à liderança, à promoção ou ao financiamento da organização criminosa em quaisquer de suas modalidades. Doeu ler isso. Viu? Que tipo de projeto é esse, PL antifacção, com este texto? Olha, infelizmente não é só isso. Novamente um jogo de palavras retóricas, um populismo penal, direito penal simbólico, fale do jeito que quiser, mas estão colocando como qualificadora do homicídio, artigo 121, certo? O homicídio por ordem ou em benefício da facção. Ou seja, se torna qualificado, pena de 12 a 30. Sabe qual a relevância prática disso? Zero. Sabe por quê? Porque praticamente todo homicídio hoje, ainda mais em contexto de ORCRIM, ele é qualificado. Então falar que, nossa, agora colocamos homicídio por facção, vai ser qualificado. Nossa, olha como estamos enfrentando com seriedade o crime organizado específico da facção. Não estão. Isso, para quem é doutrinador, para quem conhece do direito penal, é quase colocado num tom jocoso. Dificilmente há hoje na prática, são tantas qualificadoras que dificilmente há um homicídio simples. Praticamente todos estão dentro do homicídio qualificado. Se eles quisessem de fato enfrentar aqui, endurecer, como eles falaram e falam que estão fazendo, eles colocariam essa pena diferente. Colocariam uma pena mínima não de 12, mas uma pena mínima de, quem sabe, de 15, e não de 30. Aumentaria essa pena base para distinguir de fato a situação. E não está distinguindo. Está jogando no bolo, homicídio por facção, no bolo das qualificadoras que já existem todas, todo mundo é denunciado por homicídio qualificado. A relevância prática disso é zero. Olha, é um jogo de palavras que dói para o doutrinador de direito penal ouvir
que fizeram isso numa política pública de enfrentamento às facções. Ah, Ivan, mas eles colocaram agravantes. Ah, sim, colocaram agravantes também. Se o homicídio, por exemplo, é praticado contra uma morte de agente de segurança, conexão interfacções, amplo domínio territorial, prisional, a possibilidade de agravantes. Só que as agravantes, no final, quando a gente analisa a dosimetria da pena, ela não impacta tanto assim, não. Então a repercussão prática disso daqui também não é tão relevante assim. Entende? Até agora eu não vi, olhando esse projeto de lei, um instituto com tanta relevância que pudesse me dizer que sim, de fato, que eles estão querendo enfrentar as facções. Não parece ser o caso. Além disso, há outras medidas nesse PL, como afastamento cautelar por decisão judicial do servidor público, do agente público envolvido, ao primeiro indício de envolvimento, as sanções econômicas, o impedimento de contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais por 14 anos. Isso também não tem relevância prática, porque a instituição de criação de empresas jurídicas com laranja, de fachada, para burlar isso daqui é algo corriqueiro que acontece com bastante frequência. E há 3 outras medidas que me chamam a atenção. A primeira delas é o monitoramento de parlatórios, entre o contato do advogado com o cliente. Há inúmeros relatos de agentes de segurança pública dizendo que os advogados estão sendo correios entre o que acontece na prisão, com chefes das facções, em relação ao que acontece fora. E por isso, coloca-se aqui de modo claro que o advogado poderia ser monitorado sua conversa com seu cliente, desde que com autorização judicial e indícios de que ele estaria envolvido na situação. Vejo com bastante reserva por seu advogado. Para mim, o sigilo entre cliente e advogado é absoluto. Ah, Ivan está cometendo crime. Poder-se ir até chegar numa situação extrema, mas deveria ser algo muito excepcional de quebra desse sigilo, com provas contundentes já previamente apuradas de que o advogado estaria participando daquilo tudo, e não como medida inicial para que seja quebrado esse sigilo do advogado, coisa que não foi muito bem especificado e acredito que será analisado no futuro pelo Supremo, caso a lei seja aprovada. Ademais, também a possibilidade de transferência sem autorização judicial de presos entre presídios em relação a situações específicas como aconteceu um motim, posso transferir imediatamente sem precisar de autorização judicial, desde que seja posteriormente justificado isso ao juiz. Tá? Essa medida sim é uma medida interessante. Inclusive o senador Sérgio Moro tinha um plano para matá-lo, porque quando ministro da Justiça ele determinou que fossem transferidos diversos chefes de facções e isolá-los em diversas regiões do país, e tinha um plano para retalhá-lo em relação a essa medida. Então, essa medida sim tem uma capacidade, um potencial de retalhar, de enfrentar as facções. Há também a possibilidade de criação de Banco Nacional de Facções Criminosas. Não sei se terá efetividade realmente prática em relação a isso. É um banco, mas quem sabe possa ajudar em alguma coisinha. E para finalizar, são colocadas técnicas de investigação, como por exemplo, infiltração digital, geolocalização via provedores, cooperação internacional privada. Só que isso, pessoal, já existe na prática, tá? Não é nenhuma novidade. Há um jogo de palavras de forma a dar um tom mais moderno ao que está sendo colocado na legislação, mas não temos de fato uma mudança prática do que é hoje praticado nas investigações para o que será praticado. Infiltração de agentes já existe, estão modernizando alguns elementos da infiltração, bem como da geolocalização, mas que não tem uma diferença prática tão grande assim que pudesse afirmar com certeza que essa lei tem que passar de forma absoluta, tem que ser aprovada de forma absoluta. Tem sim elementos que são interessantes nesse ponto. No final das contas, essa lei, em relação ao combate direto, ao enfrentamento direto das facções, não me parece uma boa lei, uma modelagem muito solta. O que se diz na imprensa é que há um endurecimento de penas, mas não vemos isso com razão. Apenas uma questão de facção que está aumentando um pouco, ele é a pena mínima, mas tem a questão do privilegiado, que já elimina praticamente grande parte das pessoas envolvidas em facção, perfeito? Temos a questão do homicídio qualificado cometido ali no bojo das facções, mas que na prática não tem relevância prática nenhuma. Colocamos também algumas agravantes, só que as agravantes, na hora que se analisa a dosimetria da pena, elas influenciam um pouco, então também não tem nenhuma relevância prática tão grande assim. Há vários métodos de investigação, eles já existem atualmente, é uma modernização em poucos elementos que não vão trazer uma diferença tão brutal, por exemplo, cooperação internacional. Isso já existe, o país já adota essa questão de cooperação nacional e internacional. E, por fim, o governo, que é autor deste PL, está fazendo uma pressão muito grande para que ele seja aprovado conjuntamente com a PEC da segurança, como se fosse um pacote imprescindível para o combate às facções, coisa que vimos que não é. Só que essa PEC da segurança, ela tem um caráter político muito delicado, como eu já analisei em outro vídeo. Ela pretende trazer uma centralização muito grande da segurança pública para a União. Hoje nós sabemos que os governadores possuem um domínio muito grande em relação ao aspecto da segurança pública, do combate à criminalidade, e a PEC da segurança quer centralizar isso, tratando, por exemplo, a União como privativa para legislar sobre normas gerais de segurança pública. Só que isso traz atores muito diferenciados, como, por exemplo, o próprio presidente
e o Supremo Tribunal Federal que vai ter que intervir para dirimir conflitos de competência que surgirão diante dessa legislação que pretende centralizar em muito. A ideia política, ao final das contas, nessa PEC da segurança, é simplesmente tirar a possibilidade de surgir salvadores da pátria em termos de segurança pública. Nós sabemos que a segurança pública hoje é o principal problema do país estrutural, será o tema de destaque do ano das eleições, no ano que vem, e o que parece politicamente quer se impedir que surja algum salvador, algum governador da pátria salvador que possa se projetar nacionalmente nas eleições do ano que vem. Há uma urgência em tirar esse poder da segurança pública, que é o principal problema do país, das mãos dos governadores e trazer isso para a mão do presidente juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Então, toda essa situação, aprovação dessa PEC da segurança, com essa lei das facções que não enfrenta, assim, como estão dizendo com tanta veemência, as facções, as organizações criminosas voltadas a uma dominação territorial das pessoas ali envolvidas, mostra muito mais uma situação política do que jurídica de enfrentamento real da situação fática. Infelizmente, para quem conhece de direito, quem conhece e analisa as modelagens legislativas e jurídicas, rapidamente entende que não será possível um enfrentamento real, específico e severo dessas facções criminosas com essa legislação. Porque na prática, no final das contas, é muito mais uma questão de execução do que propriamente, neste caso, de legislação, porque já existe uma legislação bastante ampla para o enfrentamento das organizações criminosas. Gostou dessa análise? Comenta aqui embaixo o que vocês acham da segurança pública no país, principalmente o que vai acontecendo, que vem, se esse PL deve ser aprovado ou não, e o que ele vai trazer de repercussão prática para o Brasil. Fiquem com Deus e segurança a todos, que é o que nos interessa nesse momento.